Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais uma leitura, né? Para mais um dia. Graças a Deus por isso. Deus tem sido bom conosco todo o tempo, né? Como é bom. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor, pedir para o Espírito Santo ficar aqui conosco, bem juntinho, para nos ajudar, nos ensinar, nos dirigir, né, na leitura durante todo esse tempo que a gente vai passar com a palavra. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por mais esse dia. Te agradecemos por esse momento tão precioso que o Senhor tem nos dado todo dia, Pai, com a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por mais esse momento que o Senhor tem nos dado. Como é bom, Jesus, estar aqui, como é bom estar nesse momento, como é bom, Senhor, estudar um pouco mais, meditar, ler a Tua palavra, Senhor, e compreender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, nessa noite. Dirige, Senhor, essa leitura. Ilumina a mente do nosso coração, Senhor Jesus, para compreendermos as verdades bíblicas, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para nos edificar nessa noite, Senhor. Nós desejamos comer a Tua comida, que é vida, beber a Tua bebida, que também é vida, Senhor, no nosso interior. Muito obrigada, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje, dia 5 de outubro, né? E a gente vai continuar aí dentro do texto dos evangelhos, né? Esses próximos dias todos ainda, a gente vai estar dentro dos evangelhos, vendo a vida de Jesus, o seu ministério, os seus ensinos, né? Como é maravilhoso a gente poder entender e compreender tudo isso. Provavelmente a gente vai ficar aqui nos evangelhos quase que todo esse mês de outubro, né? Para a glória do Senhor. E aí, a partir de novembro, a gente vai aí entrar nas cartas de Paulo, né? E finalizando aí o ano em Apocalipse e nas cartas de João. Vamos lá, gente? Então, Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao 21. Diz assim: Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mesmo texto de Marcos, capítulo 14, também Marcos, capítulo 9, perdão, versículo 14 ao 29, mesmo texto. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. E perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente,
O pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Lucas capítulo 9, versículo 37 ao 43. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos. Aí ele vai continuar, o texto, mas o texto termina aqui sobre a cura do menino, desse menino endemoniado. Duas coisas chamam muita atenção nossa aqui, nesse texto. A questão do pai do menino dizer que os discípulos não conseguiram expulsar, que ele tinha trazido o menino para os discípulos orarem, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus, então, os chamar de geração incrédula e dizer até quando que ele vai estar ali dando suporte para eles, essa palavra suportar vocês, suportá-los tem a ver com suporte e não com esse sentido pejorativo da palavra suportar, eu não quero mais te suportar, não é isso, é dar suporte. Jesus está dizendo até quando eu vou ter que suportá-los, estar como suporte para vocês. E Jesus então diz que, no texto de Mateus, ele diz que se a fé dos seus discípulos realmente fosse uma fé ativa, uma fé crescente, eles então teriam conseguido expulsar esse demônio. Por quê? Porque Jesus dá a ênfase de que a fé deles deveria ser do tamanho de um grão de mostarda, Versículo 20, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá. A tradução aqui desse texto, muito provavelmente, colocou uma palavrinha um pouquinho distorcida, que às vezes faz com que a gente não consiga compreender o texto. Talvez algumas bíblias aí estejam um pouquinho diferentes, analisem isso bem. Mas quando Jesus fala sobre o grão de mostarda, ele nunca está falando do tamanho, no sentido de o quão pequeno é o grão de mostarda. Não sei se vocês já viram, mas se tiverem a curiosidade de ir no lugar onde vende grãos, vão e deem uma olhada. O grão de mostarda dele é tão pequeno que quando você pega ele no dedo assim, ele some no meio do seu dedo, ok? De tão pequenininho que é o grão de mostarda. Mas ele é uma das hortaliças maiores que existem. Então, quando é plantado, aquilo se torna uma grande árvore frondosa, uma grande hortaliça. Então, Jesus está dizendo sobre a fé, que ela começa bem pequenininha, quando nós aceitamos Jesus, mas com o passar do tempo, com o nosso relacionamento com Deus, essa fé precisa ser grande o bastante para expulsar demônios, para dar ordem no reino espiritual e as coisas acontecerem, para que o Senhor possa operar através da nossa vida. Então é disso que Jesus está falando, que a fé deles é pequena a tal ponto de nunca crescer. Parece que eles estão já há quase 3 anos com Jesus e a vida deles espiritualmente não cresce. Por quê? Porque eles não estão ali praticando
de verdade o relacionamento, né, com Deus, não estão buscando de verdade esse entendimento da palavra e daquilo que Jesus está ministrando a vida deles. Mas vai haver um momento em que eles vão compreender e esse ministério então vai alavancar, né? Isso é bom. A igreja começa meio tímida mesmo, né, através dos discípulos aqui, mas quando chega em Atos, quando o Espírito Santo vem, então a igreja é cheia do poder de Deus e os milagres, prodígios e maravilhas começam a ser tão intensos que durante o primeiro século inteiro a gente vê uma igreja crescendo diariamente em número, em milagres, em poder, em sabedoria, em tudo, né? Então Jesus está dizendo sobre essa questão do tamanho permanecer sempre pequeno. Nossa fé precisa crescer. Então esse menino é curado por Jesus e o pai do menino e as pessoas veem tudo aquilo e ficam maravilhados com o poder de Deus sendo manifesto. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Durante todo o ministério de Jesus, ele em dados momentos ele começava a falar sobre o seu propósito na Terra, né? Em especial no último ano do seu ministério, a gente vê mais passagens aqui falando sobre Jesus falando sobre a sua morte e ressurreição, sobre a sua vinda, inclusive no final dos tempos, né? A gente já vê Jesus falando sobre isso. A gente vai começar a ver mais isso a partir de agora, porque Jesus vai começar a falar mais sobre isso. Mateus 17, versículo 22 e 23. Jesus diz assim: reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Marcos, capítulo 9, versículo 30, 31 e 32. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham um receio de perguntar-lhe. Lucas, capítulo 9, versículo 44 e 45. Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não o entendessem e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Então Jesus começa a dar, né, essas predições, né, de falar sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, mas os discípulos ali meio que ainda sem entender essas palavras, né? A própria palavra diz que o entendimento deles estava um pouco encoberto mesmo ainda nesse momento sobre essa fala de Jesus, e eles ficavam então com medo de perguntar para Jesus o que seria isso, e eles só ouviam e ficavam ali guardando com eles cada uma das palavras de Jesus. Jesus em Cafarnaum. Jesus paga o imposto. Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou os dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. E disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Esse mesmo texto em Marcos, capítulo 9, versículo 33. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Jesus está cumprindo, né, toda a lei, todo o propósito da terra, pagando impostos, né? Jesus, durante toda a sua vida, gente, ele foi 100% homem e 100% Deus. Então a gente percebe toda a divindade em Deus, em Jesus, né, na sua maneira
de agir na plenitude do Espírito, como o Deus encarnado, mas a gente percebe toda a humanidade de Jesus em cada atitude, de dormir, de comer, de sorrir, de chorar, de ficar irado, de pagar impostos, né, de viver uma vida até o início do seu ministério como filho de José e de Maria, aprendendo o trabalho do Pai. Então, olhar para a humanidade de Jesus faz a gente compreender que Deus está nos ensinando a ser filhos, está nos ensinando que é possível viver a vida igual de Jesus nesta terra, sendo pleno no enchimento do Espírito Santo, sendo pleno no entendimento da palavra, porque quem nos ensina, quem nos guia é o mesmo Espírito que estava em Jesus. Discurso acerca da humildade e do perdão. Então Jesus começa a ensinar, né? Contenda sobre o maior no reino dos céus. Mateus 18, versículo 1 ao 5. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Porque quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Marcos capítulo 9, versículo 34 ao 37. Mas eles guardaram silêncio porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e será servo de todos. E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mesmo texto em Lucas, capítulo 9, versículo 46, 47 e 48. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhe disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Jesus dá o exemplo, né, de humildade, de servidão, de entendimento de que aquele que se acha o maior é porque ele é para servir o maior número de pessoas. A hierarquia no reino de Deus, ela parece que é de cabeça para baixo, né? Aquele que é mais... aquele que tem talvez uma posição maior no reino de Deus, ele é justamente aquele chamado para servir mais. Então, a gente pode tirar por base os próprios apóstolos, né? Os 12 discípulos de Jesus, eles foram chamados para ser justamente aqueles que serviriam a igreja em todos os aspectos, aqueles que estariam à disposição para justamente servir a igreja 100% do seu tempo. Quando a gente olha para a tribo de Levi, que é a tribo mais importante, né, das 12 tribos, por ser a tribo sacerdotal, a tribo que iria cuidar de tudo que era de Deus e servir a Deus em lugar de todo Israel, a gente também percebe serviço, né? A própria palavra, gente, adoração na Bíblia não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com levantar as mãos, não tem nada a ver com uma música lenta, não tem nada a ver com estar ali na igreja adorando a Deus com mãos levantadas ou de joelhos. A palavra adoração no original quer dizer serviço. Então, se você quer adorar a Deus, sirva as pessoas ao seu redor. Sirva aos seus irmãos em Cristo, sirva a sua família. Quando nós estamos servindo, quando nós estamos trabalhando em prol do nosso próximo, nós estamos adorando a Deus. Porque o nosso próximo é aquele que Deus deseja que a gente possa servir, que a gente possa ser justamente esse auxílio. Então os discípulos são repreendidos, né, sobre essa questão de querer, eu sou maior, Jesus gosta mais de mim, eu sou o discípulo mais querido. Isso já existe desde que o mundo é mundo, ok? João é repreendido por sua precipitação. Então vamos ver um discípulo aqui sendo repreendido por causa dessa atitude, né? João vai ser esse.
Mateus capítulo 18, do versículo 6 ao 14. Mateus 18, do 6 ao 14. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizer tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Mesmo texto em Marcos, capítulo 9, versículo 38 ao 50. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Mesmo texto em Lucas, capítulo 9, versículo 49 e 50. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então Jesus fala a respeito de dois assuntos aqui, né, dentro do texto, que um está ligado com o outro. A respeito dessa questão de João perguntar para ele, né, na verdade, quem poderia fazer a obra de Deus, né? João começa dizendo, tanto no capítulo de Marcos quanto aqui no capítulo de Lucas, ele fala, nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome, mas ele não é um dos 12 discípulos, ele não é um dos nossos que está andando com você. E Jesus diz, não repreenda. O que Jesus está querendo nos ensinar é que se alguém tem percebido, tem visto o reino de Deus se movimentar através de discípulos, através de cristãos, através do próprio Cristo, e ele então entende e deseja alcançar vidas também através desse nome poderoso de Jesus, nós nunca devemos achar que aquela pessoa não tem autoridade ou ela não tem a capacidade para aquilo, porque quem capacita, quem faz, né, a obra, quem tem o poder é o Espírito Santo. Não somos nós. Nós não temos capacidade por nós mesmos, né? Quem nos capacita, quem nos habilita
a fazer a obra de Deus é o próprio Espírito Santo. Então jamais nós devemos dizer para uma pessoa que está ali querendo falar de Jesus ou querendo ajudar uma vida a ser liberta, de que ela não pode, porque ela não tem o título, porque ela não tem um chamado específico, porque ela não congrega na igreja X, Y, Z. Não existe isso, né? Que o reino de Deus seja pregado, seja feita a obra de Deus da maneira com que o Espírito Santo der para as pessoas falarem. Jesus vai falar também sobre essa questão de não fazer nenhum dos pequeninos tropeçarem. Gente, uma das coisas que mais Jesus chamou a atenção dentro do seu ministério era a respeito da falta ou da hipocrisia, na verdade mesmo, dos religiosos daquela época, né? E também no Velho Testamento a gente vê muitas vezes Deus falando através dos profetas dessa questão da hipocrisia, do coração do homem estar longe de Deus. Com a boca o homem confessa a Deus, mas o seu coração está longe, né? Isaías vai falar, Jeremias várias vezes vai repreender o povo e os próprios sacerdotes por causa disso também, porque o que mais Deus percebe, gente, é que muitas vezes nós estamos falando de Deus, na presença de Deus, mas o nosso coração, o nosso interior não está de acordo com aquilo que nós estamos falando. A gente está falando muitas vezes da boca para fora sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus, sobre as maravilhas que Deus tem feito, mas quando você vai olhar para o seu interior, aquilo não é uma verdade, né? Então, quando a gente faz alguém tropeçar, alguém maldizer a Deus, alguém deixar de servir a Deus por causa de uma atitude nossa que está sendo contrária à palavra de Deus, quando nós temos atitudes que escandalizam o nome de Jesus, é nessas horas que Jesus está dizendo, quando vocês fizerem algum desses pequeninos tropeçar, era melhor que vocês tivessem uma pedra amarrada no pescoço e ser lançado no mar. Por quê? Porque na verdade quando nós fazemos alguém se perder por causa de uma atitude nossa, a responsabilidade dessa vida que está se perdendo, que pode estar indo para o inferno por causa de uma atitude minha e sua, é muito forte, gente, é muito grande. Então a gente precisa estar muito, muito atento às nossas atitudes em meio às pessoas, né, próximo de pessoas. Por quê? Porque nós temos uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, tanto de pessoas fisicamente falando, quanto de anjos e demônios, mas principalmente pessoas. Quantos de nós já ouvimos, eu vou falar até de forma bem prática aqui para vocês entenderem, a frase do tipo, para ser crente igual fulano, eu prefiro ser católico, eu prefiro ser ateu, eu prefiro ser qualquer outra coisa, menos crente, porque aquela pessoa de crente ela não tem nada. Isso é uma das atitudes que Deus está justamente falando aqui. Você está fazendo pessoas tropeçarem no reino de Deus, não alcançarem a salvação, não conseguirem ver Jesus na nossa vida, porque as suas atitudes não condizem com a palavra que você tem pregado. E esse é o grande problema dos religiosos, tanto da época de Jesus, quanto no Velho Testamento, quanto nos dias de hoje, quanto nesses 2000 anos de igreja que já existiram. Quantas pessoas fizeram muitas pessoas tropeçarem, não alcançarem salvação por causa das suas más obras, das suas más atitudes. Então que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, para que nós tenhamos o cuidado de não fazer ninguém se perder por causa das nossas más obras, das nossas más atitudes. Então, se é o teu olho que te faz pecar, né? Se você tem olhado demais e com isso você tem feito juízo, tem feito as pessoas pecarem, arranca o olho, né? De verdade, Jesus está dizendo assim, aquilo que faz com que você não possa resplandecer a luz de Cristo, aquilo que tem feito você pecar, aquilo que tem feito você muitas vezes falar mal ou abrir a sua boca, arranca porque é melhor, né, entrar no reino de Deus mutilado do que estar com todos os seus membros aí no lugar e ser lançado no inferno. A palavra de Deus está dizendo. Nós vamos terminar com o texto, gente, sobre... Deixa eu pegar aqui, acho que eu virei a página. Perdão e oração, e depois em seguida a parábola do servo impiedoso. Então vamos lá, perdão e oração. Mateus 18, versículo 15 ao 20. Se o seu irmão pecar contra você,
vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que você desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus está dizendo para nós o seguinte, gente, deixa eu abrir aqui. Algo muito importante. Ele diz no primeiro versículo, aqui no 15, se o seu irmão pecar contra você. Então, Jesus não está dizendo que se você pecar contra o seu irmão. Não, é o contrário. Se o seu irmão pecar contra você. Então, se alguém fizer algo que te desagrada, se alguém fizer algo contra você, você vai até essa pessoa que fez mal para você, que falou mal de você, que fez alguma coisa, que te caluniou, que te fez mal. Você vai até essa pessoa e mostra o erro para ela. Mostra o que ela fez contra você. Fala para ela onde é que está o erro dela. Se ela não te der ouvidos, se ainda assim ela continuar achando que ela fez o certo, então você volta, pega 1 ou 2 testemunhas, vai novamente atrás desse irmão, explica de novo o que aconteceu, mostra para ele o erro dele. Essas 2 ou 3 testemunhas vão estar ali ouvindo, e se ainda assim essa pessoa não entender o erro dela, não se arrepender, não pedir perdão, não estar de acordo ali para vocês andarem novamente unidos, então leve isso à igreja. Porque a igreja também precisa saber que você está tentando consertar uma situação com o irmão, mas é ele quem não deseja esse conserto, ele que não quer sair do erro. E se ainda assim ele não ouvir, então ele é considerado como um pagão ou publicano. O que seria, gente? Seria alguém que não nasceu de novo. Seria alguém que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida de verdade. Porque é impossível que alguém que nasceu de novo não reconheça o seu pecado e não se arrependa e não deseje estar em comunhão. Então, essa palavra, gente, é específica para o corpo de Cristo. Jesus está falando para irmãos. Ele fala muito claro, se o seu irmão pecar contra você. Ele não está falando para o ímpio, ele não está falando para aquele que não conhece Jesus, ele não está falando para alguém de fora, ele está falando para alguém que está dentro da família de Cristo, do corpo de Cristo. Então essa deve ser a nossa atitude quando alguém pecar contra nós, quando alguém fizer algo que nos maltratar, nos ferir, nos machucar, nós é que devemos ir até essa pessoa para mostrar então o que ela fez, para que ela possa consertar isso e vocês estejam em comunhão, ok? Porque aí Jesus diz que aquilo que a gente liga aqui na terra vai ser ligado, aquilo que a gente desliga vai ser desligado. O que ele está falando? Quando nós tomamos uma atitude como corpo de Cristo, quando nós damos uma sentença sobre alguém, no caso aqui dessa pessoa que não decidiu pelo perdão, não decidiu pelo arrependimento, e se você decreta então que ela é como um pagão, se você traz um juízo sobre ela, a palavra de Deus diz que há testemunhas e não há como ir contra, várias pessoas falando a mesma coisa. Então é isso que Jesus está falando sobre essa questão de ligar e desligar. Eu acho que teve uma aula dentro do curso de escatologia que eu falei só sobre isso. E é maravilhoso porque Deus está falando sobre juízo, Deus está falando sobre alguém que está dando um veredito já sobre alguém que está debaixo de juízo, debaixo de pecado e não quer se arrepender. Ok? Vamos para a última passagem que é sobre a parábola do servo impiedoso. Mateus 18, versículo 21 ao 35. Mateus 18, versículo 21 ao 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes?
Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então, gente, a parábola do servo impiedoso, ela é muito clara, muito objetiva. Jesus está falando sobre a forma com que eu lido com aquele que me deve, com aquele que, né, tem alguma dívida comigo. Se eu tenho sido misericordioso, assim como quando eu vou orar a Deus, quando eu vou pedir misericórdia para Deus sobre as minhas dívidas, sobre o meu pecado, e quero receber de Deus o perdão, se é da mesma maneira que eu tenho lidado também com o meu irmão, com o meu próximo. Então é fato, né? A parábola já mostra quem é quem. O rei, o senhor aqui dos servos é o próprio Deus. Esse servo que tinha uma dívida muito alta era eu e você, porque nós tínhamos uma dívida impagável com Deus por causa do nosso pecado, nós estávamos condenados ao inferno, mas Jesus veio e cancelou a nossa dívida. Ele não nos fez pagar de alguma forma, né, através de uma prisão, através de escravidão, de forma nenhuma. Ele pagou, ele cancelou a dívida que estava no meu nome e no seu. Só que quando nós olhamos para o nosso próximo, a atitude que nós temos é totalmente o contrário. Um irmão vai lá e fala algo que você não gosta. Automaticamente você já fica irado com aquele irmão, você já diz que não vai perdoar. E isso eu tô falando de forma bem boba aqui para você entender, mas geralmente a gente acha sempre que as pessoas elas têm atitudes conosco de pecado que são imperdoáveis. Não, eu não vou perdoar aquilo que ele fez. Não tem perdão aquilo que aquela pessoa fez. E nós vivemos uma vida de arrasto, uma vida de falta de perdão, porque a gente sempre acha que o que aquela pessoa fez para nós é maior do que a dívida que eu e você tínhamos com Deus e que ele decidiu nos perdoar. Nós queremos ser perdoados por Deus, mas nós não queremos perdoar a dívida do nosso próximo. Então, quando a gente ora o Pai Nosso, e se a gente ora, né, na verdade, o Pai Nosso, a gente ainda não entendeu, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles nossos devedores, né? As pessoas que nos devem também. Então Deus só pode nos perdoar as nossas dívidas se nós temos então perdoado também aqueles que têm feito algo contra nós. Se a maneira com que eu tenho lidado com a falta de perdão é tão grande a ponto de não conseguir perdoar o meu irmão, então eu deveria ter vergonha de ir e pedir perdão para Deus, porque ele também não teria nenhum tipo de obrigação ou de misericórdia de me perdoar também, tá bom? Então essa parábola do servo impiedoso para mim é uma das parábolas mais claras que Jesus fala aqui para nós sobre essa questão da falta de perdão, ok? Além de ser um motivo, né, muitas vezes, de nós sermos realmente levados para o inferno no dia do juízo pela falta de perdão, porque da mesma forma que Deus decidiu nos perdoar, nós precisamos perdoar uns aos outros. Amém? Gente, Deus abençoe. Ótima noite aí para vocês, que vocês possam ter uma noite de descanso abençoada.
Amanhã, se Deus quiser, a gente volta aqui para continuar a nossa leitura e nós vamos continuar aqui para a glória do Senhor, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe, bom descanso para todos e até amanhã, se Deus quiser.